pouco sobre a seção 2.3 do livro de Psicologia e Políticas Públicas, que fala um pouco sobre a criança e o adolescente. Segundo o ECA, o período de vida que chamamos de criança vai de 0 a 11 anos de idade. Após isso, já se é considerado um adolescente. Já para o Ministério da Saúde, isso varia um pouco. A idade que é considerado criança vai de 0 a 9 anos de idade, ou seja, a partir dos 10 anos já se é considerado um adolescente. Segundo o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes são sujeitos e devem ser tratados como prioridade absoluta na política da saúde. Esses direitos são consolidados no ordenamento jurídico brasileiro, mas por vezes são ameaçados pela violência difundida no tecido social, que afeta especialmente crianças, adolescentes e as suas famílias. O Ministério da Saúde, ele recebeu um mandato do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que o SUS, Sistema Único de Saúde, deveria ser responsável por promover o direito à vida e à saúde da criança e do adolescente, mediante a atenção integral à saúde, que pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços nos 3 níveis da atenção básica. Ainda na área da legislação, em 1990, tivemos a lei de número 8.069, que criou o ECA. E ele compõe-se de 267 artigos com temas como saúde, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, proteção contra o trabalho infantil, regras de guarda, tutela e adoção, convivência familiar e comunitária, crianças e adolescentes com adição de drogas ou álcool, entre outros vários temas. Mas ainda assim, muita gente ainda se pergunta o porquê de tantos órgãos cuidar da criança e do adolescente. Segundo o ECA, é nesse período da infância que vamos aprender os valores básicos, como os nossos conceitos, sejando eles morais ou éticos, formando assim a nossa personalidade individual. A violência nesse período vai trazer um problema social, emocional, psicológico e cognitivo que vai impactar fortemente a saúde desse ser, né? Durante toda a sua vida aí, causando danos irreparáveis. Isso mostra a importância de orientar e pactuar estratégias para atenção integral à saúde das crianças e dos adolescentes e as suas famílias em situação de risco. Então, visando essa produção de cuidado, o Ministério da Saúde, ela criou dentro da atenção básica uma estratégia de ação. Como que funciona essa estratégia de ação? Ela é chamada de linha de cuidado, que tem como objetivo o estímulo e promoção da saúde e da cultura da paz, a orientação de profissionais na integralidade do atendimento e a sensibilização dos gestores para a importância da organização dos serviços em rede no território. Os seus principais princípios são o respeito, a solidariedade, a cooperação e a integração entre os atores e as organizações. Em 2010, o Ministério da Saúde criou o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, formado por uma equipe de multiprofissionais para apoiar as equipes de saúde da família e de atenção básica para a população específicas. O trabalho com crianças e adolescentes em situações de risco é orientado pelo PET, o Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como objetivo retirar crianças e adolescentes do trabalho precoce, abrindo exceção aí para o jovem aprendiz, que pega adolescentes com a idade mínima de 14 anos.
Agora falando de um tema muito interessante, muito legal, que é a ambiência no SUS, onde diz que os profissionais eles têm que se responsabilizarem com a atitude de darem abrigo e de aconchegar as crianças e adolescentes nas suas demandas. A orientação que qualquer profissional e também que o psicólogo recebe é que sempre tem que se ter uma atitude acolhedora com essas crianças e esses adolescentes. Mas como se dá essa atitude, né, acolhedora? Se dá com a escuta ativa, praticando clínica ampliada e oferecendo um cuidado integral ao usuário. Um dos conceitos muito importantes para o SUS é a resiliência. E o Ministério da Saúde, ela define a resiliência como a capacidade de superar adversidades e de lidar positivamente com situações difíceis. E nesse caso a gente pode trazer como exemplo aí a violência, que tem um alto potencial de produzir o sofrimento, né? Esse conceito, ele deve ser trabalhado desde a infância, assegurando que as dificuldades que vierem possam ser enfrentadas com mais eficácia e com maior perseverança. Eu vou dar um pequeno exemplo agora do livro, que diz assim: uma família insiste em mandar seu filho de 7 anos bater na porta nas casas pedindo dinheiro para comprar comida e gás. A irmã da criança, que se recusa a fazer o mesmo, foi até o CREAS e pediu ajuda. Você acha que essa reclamação procede? Que fundamentos legais dão respaldo à reclamação da criança? Na Constituição brasileira, o artigo 7 determina a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16. Também assegura que a única exceção é dada aos aprendizes, que podem trabalhar a partir dos 14, como eu já havia comentado. O psicólogo deve recorrer à linha de cuidado para desenvolver suas ações, buscando no LD as diretrizes e os passos para saber como desenvolver a aproximação com a família e com a criança que está sendo vítima. Num trabalho como esse, é importante se atentar a todos os itens que envolvem as famílias, incluindo outros profissionais e setores que podem auxiliar na recuperação da família e da criança. Os psicólogos, assim como outros profissionais, eles podem auxiliar, tomando atitudes como a escuta ativa ou atenta para os seus problemas, acolher em momento de tristeza, raiva, medo, oferecer apoio e segurança, ajudar na criatividade para resolver problemas e conflitos e criar vínculos com as crianças e com os adolescentes atendidos e as suas famílias em situações de risco, auxiliando o seu desenvolvimento. Quanto à prevenção da violência, o profissional ele pode recorrer aos publis do Ministério da Saúde ou ao CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Lembrando que qualquer tipo de violência, inclusive a psicológica, causa danos assim irreparáveis para a autoestima, a identidade, a qualquer desenvolvimento da criança e do adolescente. E os cuidados que devem ser promovidos por vínculos criados para diminuir esses efeitos danosos, né? E aqui eu termino nesse trabalho com muita gratidão pelo aprendizado que eu tive.